lá, pessoal, nos concentrarmos aí. Nós estamos fazendo um passeio por uma obra chamada O Estrangeiro, de Albert Camus, cuja biografia vocês, assim, digamos, mais ou menos conhecem, e que escreveu uma obra cuja personagem central chama-se Meursault, e sabemos algumas coisas dele já. Sabemos que ele é uma pessoa que se comporta de vez em quando de um modo estranho e que tem, assim, tudo começa com o recebimento de uma notícia de morte da mãe e depois de uma série de desdobramentos que ele faz. Ele é um habitante lá de Argel, é considerado uma pessoa comum, assim, no entanto, tem aí um comportamento que não dá para chamar de comum. Então, quando nós paramos aqui, o Meursault havia lá trocado confidências lá com o Salamanô, que era o dono do cachorro que foi perdido, né, vizinho do Meursault. E agora começamos então, isso foi vamos então para o domingo, em que o Meursault e a Marie aceitam então o tal do convite para ir passar lá o dia na praia, né, na Praia Grande lá. Tá, vamos lá então, tá? Começa com... Professor, pois não. Não é mais Praia Grande, é Lobo Kit. Ah, tá certo. Ficou mais chique agora. Vamos lá então. Domingo. Marie chama Meursault e o acorda. Ambos batem na porta de Raymond. Na véspera, Raymond testemunhara na delegacia que a moça havia faltado com Raymond. Meursault, né? Meursault testemunhar. Assim. Tá. Marie está feliz por passar o dia na praia com Meursault. Quando vão pegar o ônibus, Raymond percebe na calçada em frente um grupo de árabes, entre eles o sujeito de Raymond, que os observa. O trio pega o ônibus para a casa do amigo de Raymond, Masson, um grandalhão simpático. Chegam brincando a fazenda de Masson na extremidade da praia. Masson os espera na companhia de sua mulher, uma pequena mulher gordinha com sotaque parisiense. Masson, Meursault e Marie vão à praia. Meursault e Marie nadam juntos. Estávamos sintonizados em nossos gestos e em nosso contentamento. Depois deitam-se ao sol. Muito obrigado, tá? No almoço toma vinho, ainda é cedo, o brilho do sol sobre o mar intolerável. Enquanto Marie ajuda Madame Maison a lavar a louça, Meursault, Arnold e Mago vão passear na praia. Ao longe percebem subitamente dois árabes. É ele, diz Arnold, que conhece seu adversário. Aproximam-se e brigam. Arnold golpeia seu sujeito e mesmo se atrasa com o outro. Meursault não participa da contenda. Um dos árabes está com canivete e Arnold é ferido, sem gravidade. À vista de um revólver, sacado por Arnold, os árabes fogem. Arnold e Maison procuram um médico. Meursault fica com as mulheres. Quando Arnold volta pela 1h30, retorna e começou a praia. Tá, só um minutinho, tá, só para explicar isso. Então, houve lá um entreveiro com o dono da casa, que é o Masson, o Raymond, que é o tal do fulano lá, que é o vizinho, e o Meursault. O entreveiro entre esses três e dois árabes, sendo que um deles apenas, nós não sabemos o nome de nenhum dos dois, nunca saberemos, mas um deles é o tal do irmão da moça, aquela moça que seria lá, né, cafetinizada, se é que se fala assim, pelo Raymond, não é isso? Aí, então, houve lá uma briga, houve lá um ferimento, o Raymond ficou ferido, e vão lá procurar uma ajuda qualquer. Aí, quando eles voltam, não é isso? O Meursault volta à praia sozinho, não mais agora com ninguém, volta à praia sozinho, o Meursault, não é isso? Muito bem. Muito obrigado. Tendo o revólver com o revólver do Raymond, que ele retirou do Raymond durante a primeira briga. Assim, né? Ele retirou. Está com o revólver do Raymond. Tá? Não está nem pensando nisso. Muito bem. Professor, pois não. voltando um pouquinho atrás, no velório,
ele quis ouvir o corpo da mãe. Isso. Eu acho que ele quer deixar na memória dele a mãe viva. Não quis deixar a mãe morta na cabeça dele. Agora, ele foi escrever uma carta, não foi o pedido para escrever uma carta, que o outro provavelmente não sabe escrever? Provavelmente, é. Então, agora, provavelmente eu falo para o senhor uma coisa. Eu não vou ler a sua apostila, porque ele está esperando, senão ele iria. Tá certo. Muito bem, muito obrigado. Então, continuamos ali, os dois árabes ainda estão lá. Os dois árabes ainda estão lá, deitados perto de uma fonte. Raymond provoca seu adversário, mas Meursault, por precaução, o obriga a lhe entregar o seu revólver. Os dois árabes se retiram calmamente. Meursault e Raymond voltam. O calor é insuportável. Quase chegando na cabana, Meursault sente o desejo de voltar sozinho e passear pela praia. Dirige-se ao campo sombreado da fonte para se refrescar. O sujeito de Raymond reaparece. Por causa do sol massacrante, Meursault viverá a sequência de acontecimentos em uma espécie de semiconsciência. Comprime o revólver de Raymond no seu bolso, considera dar meia volta, mas sente que a praia vibrante de sol o pressiona por trás. O árabe saca sua navalha, a luz reflete com força sobre o aço. Com os olhos cegos de suor, a mão de Meursault se contrai sobre o revólver, o tiro parte. Foi aí, com um barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde fui feliz. Disparei ainda 4 vezes sobre um corpo inerte, onde as balas se enterravam invisivelmente. Era como 4 batidas secas que eu dava na porta da desgraça. E aí, então, chegamos no final da primeira parte, vocês entenderam a situação. Foram os 3 para a praia, encontraram os 2 árabes, aquela briga, o Raymond é ferido, voltam para atender, aí quando voltam, sai da praia o Meursault e o Raymond, deparam-se com os 2 lá e não brigam, o Raymond volta e ele volta sozinho para a praia, encontra lá sozinho, não encontra o outro, só aquele que é o tal do inimigo lá, do irmão da moça, e aí então ele acaba dando um tiro, mas mata esse árabe, cujo nome não sabemos, depois de dar um tiro, dá mais 4 em seguida, não é isso? No corpo já derrubado no chão. E é isso, e ele diz que eram como 4 batidas na porta do destino. E acaba a primeira parte, que agora dá origem a todo o drama judiciário que existe aqui. Quer dizer, há também uma visão judiciária do problema, que certamente não é. Você pode interpretar isso aqui sobre a relação à pena de morte, se vale a pena anular, essas coisas. Mas não é esse o assunto do livro. Não é? Então, na segunda parte agora, começamos com os desdobramentos do crime. Muito obrigado. Próximo, por favor. Segunda parte. Meursault é preso e interrogado na delegacia, depois pelo juiz de instrução. Só lembrar que alguns países, quem conduz o inquérito policial não é o delegado de polícia, como é no Brasil, que no Brasil a polícia civil é a polícia judiciária. Ela é uma auxiliar da justiça. Né? É isso que a polícia civil é no Brasil. Mas alguns países quem faz isso é um juiz de instrução, que é o caso da França. Até hoje é assim. Tá? Então naquela época era assim, né? Porque isso aqui era a França. Era um departamento, um estado, uma província, como quiser falar. Considerando-se obviamente culpado, Meursault não acha útil constituir advogado. No entanto, é designado judicialmente que questiona Meursault sobre a sua mãe e sobre seus sentimentos em relação a ela. As proposições, ao mesmo tempo sinceras e ingênuas de Meursault, constrangem o advogado. Novo interrogatório pelo juiz, que também lhe pergunta se ele amava a mãe e queria saber por que ele havia esperado entre o primeiro e os 4 tiros seguintes. Meursault não manifesta nenhum arrependimento, permanece calado. O juiz, por sua vez, está transtornado, invoca a Deus e o Cristo e brande um crucifixo. O processo de instrução demora 11 meses. Agora que o advogado o assiste, Meursault tem a impressão de ter sido um pouco excluído.
o juiz discutia as acusações com o meu advogado, mas na verdade nunca se ocuparam de mim naqueles momentos. Aqui 2 pontos importantíssimos para vocês notarem. Primeiro é que durante 11 meses há a expulsão do processo. Isso significa que o crime foi cometido no auge do calor, quando então tudo acaba, né? Tudo acaba acontecendo, o julgamento também acontece no auge do calor. E é importante saber por que o juiz está tão interessado nessa distância entre o primeiro e os 4 tiros seguintes. Porque o juiz está querendo saber se aí ou não configurada a situação de defesa, né, de defesa legítima. Porque se você dá 5 tiros no sujeito no chão, nenhum juiz desse mundo vai achar que você está se defendendo. Né? Porque a ideia da legítima defesa é que ela é feita de modo reativo, né? Então, se você organizar a morte de alguém, se der todo o detalhamento, aí não é legítima defesa, você assassinou alguém. A razão do interesse do juiz é que um tiro só poderia significar legítima defesa, mas 5 já é difícil sobretudo se 4 com a pessoa no chão. Os 4 seguintes com a vítima no chão já desconfiguram a ideia de legítima defesa. Essa é a ideia central aqui. Apenas o detalhe jurídico de por que é que você tem tanto interesse nesse episódio, nesse pequeno pedaço da história. Alguma dúvida sobre esse pedacinho aqui? Ou seja, o juiz, o advogado de defesa, estão todos interessadíssimos em saber como é que são as relações entre o Merceau e a sua mãe. A mãe dele, né? Tá? Quer dizer, por que ele achava a mãe, qual eram as relações com a mãe. E o assunto da mãe passou a ter uma dimensão aqui central. E Deus também, né? É o quê? Na parte da religião. Religião, Deus, o juiz, então, né, acha assim que aquilo que o Merceau representa é alguma coisa profundamente anticristã. Daí a sua estupefação, né, digamos assim. Então vamos ver como é que essa coisa vai indo agora, em que direção vai. Não parece ser muito boa, né? Vamos lá. No dia de sua prisão, Merceau ficou preso com outros prisioneiros, mas rapidamente é posto sol numa cela. Da sua janela pode ver o mar. Marisa visitava no lavatório. O ruído de outras conversas de prisioneiros encobre as palavras de Marisa. Merceau tem dificuldade de se concentrar. Responde por monossílabos e gostaria de abraçar. Maria envia uma única carta. Merceau sofre no início da privação de liberdade. Sente falta do mar, tem desejo de fumar e deseja mulher. Aos poucos habitua-se às privações e não se acha muito infeliz. Para matar o tempo na sua cela, lê, sonha com suas lembranças. Lê e relê uma notícia insólita que encontra por acaso no velho jornal sobre o colchão. Essa história é o assunto da peça. Le Malentendu. É isso mesmo. Tem a nota, pode ler a nota ali embaixo. Le Malentendu. E essa história é o assunto da peça, mesmo encenado pela primeira vez. Le Malentendu significa o mal entendido. E essa história é importante porque é a mesma história do Malentendu. É o seguinte, a história que ele embaixo do colchão, ele encontra um recorte, e esse recorte tinha lá contando que um determinado fulano, essa história se passaria lá na Europa Central, Tchecoslováquia, aquela região. O sujeito sai de casa quando era assim jovem para aventurar e fica muito rico e volta depois de 20 e poucos anos sem ser reconhecido mais pelos parentes. E se hospeda a mãe e a irmã tinham lá um hotelzinho lá onde ele morava, e ele se hospeda lá como incógnito. Ele não conta que é o filho, queria fazer uma surpresa. E ele chega assim com todas as evidências externas de riqueza. Então, roupas boas, tal, com dinheiro farto, amostra. E a mãe e a filha, então, de noite, tomam a decisão de assassiná-lo, de matar, para pegar com o dinheiro, sem saber que se trata do filho e irmão. E aí, então, fazem, de fato, cometem esse crime, e no dia seguinte, então, descobrem que tinham matado o filho, que tinha voltado para casa, não tinha contado
que era o próprio filho. Essa história, depois que ele lê no recorte, depois é o assunto da peça, ou mal-entendido. O mal-entendido. Diga ela. Aqui a tradução foi o equívoco. O equívoco, tá. Então esse é um problema, né? Quer dizer, às vezes os nomes são traduzidos de modo diferente. O caso mais grave é Os Processos e os Demônios, que é o mesmo livro e que é uma polêmica russa, porque não se sabe bem se a melhor tradução do título russo é Os Processos e os Demônios. Então tem os dois lados. A mãe também se importa, né? Depois ela... A filha joga mais ajuda, nada. Isso, no final de romance. É o quê? Não, estava aí, né? Pois é. Agora, o Otto Maria Carpo, que eu sempre quis dizer, foi de todos os intelectuais brasileiros o maior, nunca houve aqui no Brasil nenhum intelectual maior que o Otto Maria Carpo. E dos que existem por aí, o único que tem potencial para chegar ao mesmo nível é o Olavo de Carvalho. E o Otto Maria Carpo, que foi assim, uma presente que a história deu para o Brasil, diz que essa história é uma história muito antiga, que não é da autoria do próprio, que já foi romanceada várias vezes e que é uma dessas situações encontradistas na literatura. O que é preciso que eu diga a vocês é que não há nada de estranho nisso, porque, no fundo, já falei isso uma vez, os esquemas narrativos são muito parecidos sempre. Há poucas histórias, as histórias são mais ou menos as mesmas sempre, né, que se repetem ao longo da história, tanto é que o Northrop Frye diz que todas as histórias estão na Bíblia. Então, certamente há na Bíblia uma história que coincide com essa aqui. E o Auerbach, que é outro crítico literário importante, diz que estão na Bíblia e em Homero. Ele acha que em Homero ou na Bíblia, nos dois lugares, estão todos os esquemas literários que mais tarde viraram toda a literatura do mundo. Há matrizes, portanto, comuns a todos os esquemas literários. É por isso que você, de vez em quando, encontra uma história que você já acha que já leu. Mas é assim mesmo. Você vai numa locadora, os filmes todos podem ser divididos em 50, 60 famílias. São as mesmas histórias contadas de modo diferente. Tá? Muito bem. Então, o que é importante aqui? Importante aqui é que o Meursault está preso. Durante 11 meses ele fica preso. Até o dia do julgamento, que virá em seguida. E durante esse tempo todo ele sente falta de alguma coisa? No início sente do quê? Fumar? Mulheres? Fumar. O que é de unificar? O que é único nessas três coisas? Tem alguma coisa nessas coisas que são a mesma. É o quê? Então, fora. É uma coisa que... Mas tem uma coisa em comum nessas três coisas. Eram essas três coisas. Mas são de que natureza essas coisas? São o quê? De natureza? Então, tem uma coisa clara nisso. O que essas três coisas representam? Prazeres de que natureza? Sensoriais. São coisas de natureza de sensações. É o sexo, no sentido, mulher aqui está no sentido de experiência sexual, né? É o sol, o sal, o céu, o que ele vê, os 5 sentidos dele percebem. Repararam que ele, durante toda a história até agora, só se interessou verdadeiramente por coisas que pareciam mexer com os 5 sentidos. Era os banhos de mar, é aquela coisa de ficar com a Marie na praia sob o sol, e o que ele sente falta no início são as coisas sensoriais. Depois ele não liga mais e não acha mais que está infeliz. Mas a primeira sensação que ele tem é de perder a capacidade de ocupar-se com o mundo a partir dos seus sentimentos. A primeira sensação que ele tem, e a primeira coisa que o incomoda é a perda do mundo sensorial. É isso? Tá? Mas eu acho que na vida que ele tinha antes, a vida dele era antes do quê? antes de ser preso. Antes de ser preso. Antes de ser preso. Não tinha interesse, como Fernando, até profissionalmente não tinha interesse. Não tinha interesse. A não ser no quê? A única coisa que ele nos demonstrou que se interessava sensoriais. Então, sabemos que a personagem Meursault
só se interessava por coisas sensoriais. E que as outras coisas lhe eram indiferentes. Casar não, se amar não, tudo faz. Se ir para Paris ou ficar em Argel era a mesma coisa. O resto tudo era indiferente, exceto as sensações que ele tinha com a Marie, no sentido não aí afetivo, mas no sentido sensorial, puramente falando, propriamente falando. E o amar, o sal, né, a sensação da água, o sol, são as coisas que ele consegue, o quê? O suor, são as coisas que ele sente e que ele percebe. São todas manifestações sensoriais até agora. Ao contrário... Tinha uma entrada, não tem? Apareceu no filme imagem que estava sério e depois pegava tudo. Parece que tem uma entrada no outro plano. É que agora já está ele está começando a perceber talvez que haja outras coisas, mas ele, historicamente, é uma pessoa voltada para as sensações. Não é isso? Não é isso que ele tem? Voltado para as sensações. Muito bem. Tá? Então, vamos guardar isso um pouquinho e vamos um pouquinho para frente. Quem é que está na frente? Por favor, está no desenho ainda? Tá. Então, você observa no espelho que só pareceu que minha imagem continuava séria, mesmo depois de eu ter tentado sorrir. Então, ele pega ali onde vem a comida, que é de um metal, né? E olha naquilo como se fosse um espelho e percebe que ele continuava sério. Ele tinha, aí está com isso nos dizendo, que alguma coisa ele está infeliz, no fundo. Tem alguma infelicidade que o atinge. Muito bem, vamos tentar entender o que é isso. Quer, por favor, ler? A sessão do júri acontece em junho. Os debates são abertos com o sol a todos. Então, calor, né? Novamente volta ao calor. De manhã, a pessoa confidencia ao policial que vigia está impressionado por participar de um julgamento, porque nunca havia tido a chance de fazer. Um pouco ingênuo isso, né? Porque lá como seu, né? Eu estou adorando. Puxa, nunca na minha vida vi uma execução. Peraí, olha, vem cá. O que uma afirmação como essa revela? Quer dizer, não revela uma certa sensação de que você está fora do quadro? Entendeu? É assim, o leão te convidou para jantar e você achou boa ideia. Mas você não percebeu que você é o jantar. Ele mostrar interesse para alguma coisa. Mas ele mostrou interesse agora por alguma coisa, mas ele não se dá muito conta de que o julgamento pode ter como consequência a própria morte. Não é isso? Então, pelo menos, nós podemos dizer que esse é um comentário ingênuo. Um ingênuo no sentido de que a pessoa não entendeu muito bem o que vai acontecer, o que pode acontecer com ele. Essa é uma ingenuidade implícita nisso. Muito bem, continuamos. A sala do tribunal está lotada. A escuro para ver. Pessoa percebe o público do seu banco de advogado. A jurados alinhados, como nos bancos de um bonde, jornalistas, a corte e as testemunhas. Os risos, a agitação que reina nessa sala e as conversas parecem excluídos. Ele se sente sobrando. Muito bem, então não é como se fosse o julgamento dele. É alguma coisa que ele não está participando verdadeiramente. Muito bem, tá? Vamos ver o que acontece. Obrigado, tá? Quer continuar? No julgamento agora. A sessão começa com questões administrativas, depois pela enunciação dos fatos. O presidente do tribunal interrogatou sobre sua mãe e sobre a morte do árbitro. As testemunhas desfilam uma após a outra. O diretor do asilo, o zelador, Tomás Pérez. O tribunal é informado de que Pessoa não chorou no enterro de sua mãe, que se recusou a vê-la pela última vez, que fumou na câmara mortuária. A sala se desconcerta e o promotor saboreia a vitória. Celeste depõe e mal consegue afirmar que os acontecimentos por que passa Pessoa são uma infelicidade. Provocado pelo promotor, Marie confessa ter uma ligação irregular com Pessoa.
sido iniciada no dia seguinte ao enterro, e que eles foram naquela mesma noite assistir um filme de Fernando. Em seguida, ela desaba, porque forçaram a dizer o contrário do que ela realmente pensava. O promotor conclui que no dia seguinte à morte de sua mãe, este homem foi aos banhos, começou uma ligação irregular e foi rir num filme cômico. O tribunal em seguida dá pouca atenção aos testemunhos de Masson e Salamanon. O promotor revela à corte que Raymond é um proxeneta, que Masson escreveu a carta que está na origem do drama e que forneceu testemunho complacente em favor de Raymond. Logo, esses dois homens são cúmplices e o crime de Masson é evidentemente um crime sórdido. As últimas invectivas do promotor são pesadíssimas. Acuso este homem de ter enterrado sua mãe com um coração de criminoso. O advogado protesta. Em função da reação do advogado, Masson compreende que o processo vai mal. A audiência é dispensada e Masson volta para si. Parece ruim a situação do Masson a essa altura do campeonato? Ele é um monstro, ou seja, qual é a tese da promotoria? É que ele é cúmplice, ele combinou com o Raymond, afinal de contas, ele e o Raymond são cúmplices, porque um escreve cartas para o outro, né? Faz testemunhos públicos na delegacia a favor do outro, que é, afinal, um sujeito de maus hábitos, né? De maus costumes. E aí, então, combina de matar o irmão da moça como parte do processo de vingança contra ela. Não é essa a ideia central da promotoria. É que trata-se de uma conspiração entre dois canalhas, que é o Raymond e o Masson, para se vingarem do outro, lá que queria vingar a irmã. E essa é a tese da promotoria, que espera-se que o júri aceite e que condene o Masson como sendo culpado de um crime sólido. O Masson, por outro lado, não tem muita explicação para o crime. Ele tentará explicar o crime, mas ele não consegue muito. Vamos ver o que é que o Masson tenta explicar. Muito obrigado. Quem é que quer? É o Celeste. É o nome de uma pessoa e o nome do restaurante. O Celeste é o dono do restaurante Celeste. É esse que vai no Termini, que ele vem telefoneado? Não, é aquele que ele vai antes de ir para Marengo, antes dele ir para o enterro da mãe, ele almoça no Celeste. Ele pega o ônibus depois do almoço. E é o que ele vai lá no outro dia com o Emanuel, lembra do Emanuel, que é o colega de escritório dele? Então o Celeste é o restaurante lá em Argel que ele frequenta. Não tem muita importância na trama, né? E é Celeste, como em português, e é de um sujeito cujo nome é Celeste, né? O nome do restaurante. Eu sou, sim, excluído do processo, tanto das considerações do promotor como do seu advogado. Assiste a ele como se fosse um estrangeiro. Fala-se dele, mas sem nunca pedir sua opinião. Alguns pontos, no entanto, chamam sua atenção, como o episódio em que o promotor acusa de ser premeditado o crime e a alegação de que a indiferença manifestada por ocasião da morte de sua mãe prova sua insensibilidade. O promotor vai mesmo ao ponto de igualar seu crime ao parricídio, que seria julgado no dia seguinte. Masson é um monstro que não pode estar na sociedade, de que desconhece as regras mais essenciais. Como consequência de sua argumentação, o promotor pede a cabeça do acusado. O presidente pergunta em seguinte se ele deseja se pronunciar. É a primeira vez em que acontece isso. Até agora ele não falou. Tá. Pela primeira vez, o acusado não falava, declarando não ter tido a intenção de matar o árabe, e que o crime teria acontecido por causa do sol. Há uma consciência do ridículo da situação quando a sala explode envermelhada. O argumento que ele tem para dizer, eu não queria matar, mas quando eu tentei recuar, o sol me empurrou para frente, me empurrou. Eu não podia ver nada, e o suor escorria, e o sol estava brilhante, insuportável, e eu matei por causa disso. Essa é a opinião do Masson sobre o crime. E essa opinião está contraposta
a todos os argumentos que dizem que ele é insensível, porque não chorou quando a mãe morreu, que ele era associado ao Raymond e que ele deu 4 tiros além do necessário no fulano, né, no tal do Alan. Ele não mente nem um minuto, ele é completamente sincero, e essa sinceridade, no entanto, beira sempre um pouco a ingenuidade, né, do ponto de vista do tribunal. Você alegar para um juiz que foi o sol que fez você matar, é a mesma coisa que você dizer que foram os doentes, que foi o sei lá quem, foi o Exu, não sei quem, né, o Zé Pilintra, sei lá quem, tá? Que foi uma entidade do mundo espiritual. Tá? É o mesmo valor que tem jurídico falar isso. Foi um espírito que baixou em você, dizer que foi o sol. Até o sol é mais improvável, né? Porque o sol, de modo geral, não é tido como entidade, né, que manipula o resto do mundo, como é o caso dos Exus em geral. E essa situação em que o Merceau se encontra nesse momento. Vamos ver como é que isso evolui, ou involui. Por favor. O advogado apresenta as circunstâncias atenuantes, exalta as qualidades morais do Merceau, mas este está alheio, não escuta mais nada. Sua vida desfila na memória. Está muito cansado. Encerrada a sessão, todos rodeiam o advogado para o felicitar. Durante as deliberações do júri, este se mostra confiante e crê em um veredito favorável. Uma longa espera, confusão, silêncio na sala e finalmente o presidente vê a decisão. Merceau terá a cabeça cortada publicamente em nome do povo francês. Não deu certo. Então, condenado à morte pela guilhotina, que era o instrumento, né, de morte, judicial de morte, né, desde a letra francesa, desde que o doutor Guilhotin inventou isso durante os acontecimentos da letra do Revolução Francesa. Tá? Então, a guilhotina existiu na França. Acho que existe até hoje ainda, nem sei. Agora, eles não devem ter mais pena de morte na França. Oi? Então, o sistema de morte francês, né, público de execução, é o sistema da guilhotina. Muito bem, deu errado, né? Não funcionou a argumentação e o Merceau acaba, então, aí tendo que se dar conta, né? Tendo que enfrentar a morte. Vamos ver o que acontece. Como é que ele reage a isso? Como é que ele reage? Por favor. Enquanto espera ser matado, o Merceau recusa-se pela terceira vez a ter o capelão. Pensa no mecanismo implacável que considerará a morte e na chance de escapar. Lamenta não ter estudado o caso de condenação. Mas talvez ter sabido por uma única vez a Rosa se tivesse detido e que o condenado tivesse escapado e seu coração fazia o resto. Ele se lembra de seu pai, que havia sido uma execução. Se ele tivesse livre e resistir a todas. Ele pensa em todos os ingredientes do cenário, a guilhotina, a alvorada. Merceau sabe que ele o carrasco virou os carros. Desse modo, toda vez que a manhã se firma, ele sabe que recebeu mais um dia de suspiro. Chega mesmo a sonhar com a possibilidade de perdão. Esse pensamento enche de alegria e felicidade. Todo dia depois das 9 da manhã não apareceu ninguém, porque esse não é o dia, né? Não é mais um dia que você ganhou. Ele, nesse momento, acontece uma coisa diferente com o Merceau em relação à personagem que nós conhecemos até agora, né? Quer dizer, ele aí, pela primeira vez, está demonstrando ter algum amor à própria vida. Quer dizer, está aí, de alguma maneira, querendo não morrer. Isso parece o mesmo Merceau que nós conhecíamos até aqui, então? Não, qual é a diferença central? Até então, o Merceau era um sujeito indiferente à possibilidade de vida e morte, agora não está mais. Não sabemos o quanto é que representa, quanto entusiasmo ele tem, mas ele está incomodado já com a possibilidade de morrer. Nesse momento, parece que alguma coisa dentro dele ou está aí despertando, talvez fosse o melhor modo de dizer. Vamos até o fim. Por favor. Merceau pensa em Marie, que parou de escrever. O capelão, fica na sua tela e diz palavras de esperança que põe Merceau fora de si. O capelão insiste que Merceau se arrependa, mas o condenado à morte responde-lhe que não sabe nem mesmo o que é pecado. Ao sair, o capelão diz que vai rezar por ele. Merceau avança sobre o capelão,
agarra-me pelo colarinho e me insulta. E nós temos aqui, pela primeira vez, na história do Meursault, o quê? Uma reação emocional. Vai lá o padre e fala assim para ele, olha, isso é uma besteira, porque todo mundo gosta mesmo, você vai um pouco antes dos outros. Tá? Então não tem grande importância. Essa é a conversa do padre. Você vai morrer mesmo, vai. Então você vai um pouquinho antes, entendeu? Entendeu? Não tem... É o que... Vai encontrar velho. É isso. Aí o querido que ele demonstra um arrependimento moral sobre o crime que ele cometeu, mas ele diz que não sabe o que é pecado. Expulsa o padre, então, lá da cela, agride o padre aos berros, dizendo que ele não sabe nem mesmo o que é pecado. Esse é o Meursault já agora impactado pela possibilidade, pela perspectiva da morte. Pela primeira vez o Meursault tem uma atitude emocional durante toda a história. Muito obrigado. Tá? Por favor, vamos lá. Depois da saída do religioso, Meursault se recobra a calma e se deixa transportar pela luz principal. Diante dessa noite, carregado de símbolos e estrelas, eu me havia pela primeira vez da terra indiferente do mundo. De o sentir tão parecido comigo, tão fraternal, enfim. Senti que fora feliz e que ainda o era. Para que tudo fosse consumado, para que eu me sentisse menos só me restava desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que eles me recebessem com gritos de ódio. E esse é o último parágrafo do livro que foi aqui transcrito inteiramente. Agora nós podemos tentar ler o que é que o Albert Camus falou da própria obra. Você quer, por favor, ler, acompanhar a epígrafe, por favor, lá em cima, antes do resumo? Bem no início aqui, ó, tá? Na primeira página. Resumir o estrangeiro. Há muito numa sentença paradoxal. Na nossa sociedade, todo homem que não chora no enterro de sua mãe arrisca-se a ser condenado à morte. Quero dizer apenas que o herói do livro está condenado porque não joga o jogo. Nesse sentido, é estrangeiro à sociedade onde vive, anda à deriva, à margem, em torno de sua vida privada, solitária e sensual. É por essa razão que alguns leitores tentaram considerá-lo um errante. Meursault não joga o jogo. A resposta é simples. Ele se nega a mentir. Essa é uma entrevista que o Camus dá no final da vida para explicar o estrangeiro. Olha, agora é que me interessa mesmo, né? Agora que a gente vai conversar sobre o ponto central. Eu queria perguntar a vocês, qual é a impressão que vocês têm genericamente do Meursault? Bom, primeiro, gostaram da história? Não é possível substituir a leitura do livro, tá? Com essa historinha aqui. Então, vocês, por favor, leiam o livro, tá? Leiam o livro porque é muito melhor ler o livro. Mas eu imagino que o resumo tenha dado uma ideia geral dos acontecimentos. Qual é a sensação que vocês têm sobre o Meursault? O que vocês acham do Meursault? Comum? Maníaco? Não, ego. Egomaníaco. Egomaníaco. Primeiro, só pensar nele, com ele. Tá. Depois, Pessoal, um de cada vez para a gente poder pegar todas as informações. Vamos lá. Egomaníaco, tá? só pensar nele. Ó, cara, Ele não cresceu emocionalmente, ele era como uma criança. Com uma criança. Como uma criança. Ele não raciocinava sobre o mundo um pouco. Ele só tinha interesse nas suas próprias sensações. É isso. Muito bem. Sua visão. Eu falei assim, porque está num nível apenas sensorial, não existe outra coisa além dele. Ele não recebia os outros, não recebia os outros, só nele. Só nele. O que mais? Quantas procuras foram? Eu acho que tem muita gente necessitada. Tem muita gente necessitada. Eu acho que eu não compreendia a situação, não tinha uma lista na sociedade, ele respondia diretamente, pelo contrário. E além disso, ele tinha um problema de afetividade muito grande.
sugere que ele é um psicopata. Um psicopata. Tá. Não tem que ir embaixo. O que mais? Outras visões. Vamos lá, colecionar visões. Não sentia culpa nenhuma. Não tinha culpa. Não sentiu nada. Ele em algum momento se arrepende, até o final do livro, de ter matado lá o... Não se arrepende. Mas ele não matou propositalmente. Ele matou. Porque só a situação fez aquilo. Mas isso não é uma coisa muito normal, né? Porque, veja, se você atropelar um cachorro, mesmo não tendo culpa, mesmo tendo se esforçado para não fazer isso, você não fica assim uma semana mal, assim? Não é uma coisa normal que uma pessoa que tenha matado um cachorro no trânsito, por exemplo, se sinta um pouco mal com isso, mesmo que não tenha culpa nenhuma? Eu entendi assim que ele estava muito à vontade com as reações dele, porque ele entendia que o mundo era assim. Ele estava à vontade, porque ele recorda de que o mundo tratava daquela forma. Eu achei que ele não tinha emoção, porque ele achava que o mundo não tinha emoção. Aí no final, quando ele diz que ele pede por ele, com ódio, aí ele estava pedindo emoção. Ele passou o tempo todo sem emoção, mas aí ele pede emoção. Ele, no final da história, vai ficando mais emotivo com relação a isso. Mais humano. Mas, mesmo assim, mesmo que a gente conclua que ele foi ficando mais humano, Ele é um estranho no mundo que ele está vivendo. é isso que o Camus está dizendo assim, que o sujeito é um sujeito que vive no próprio mundo, não joga o jogo que os outros jogam. Excluindo a questão imediata de prazer, no resto ele é alheio. Não tem nada, não tem nenhum comprometimento social, moral ou político com o mundo. O Meursault é uma pessoa que você encontra normalmente? Achei. Está cheio de Meursault? Achei. Vocês, a maioria conhece a história do Raskolnikov, né, do Crime e Castigo. Tem uma diferença muito grande entre o Raskolnikov e o Meursault. Qual é a diferença grande que há entre os dois? Raskolnikov do Crime e Castigo. E o Meursault. Mas por que eles se completam? Tem uma diferença enorme entre os dois. Um está acima da lei. Um está acima da lei. Ele não considera que haja nenhum tipo de restrição que possa ser aplicada a ele. O outro simplesmente ignora qualquer, digamos assim, ele está de tal forma concentrado nele mesmo, que ele simplesmente aceita o mundo, tudo que vier ele aceita. O fato concorda sempre com tudo, ele não tem controle, ele está ao dele. Autovalorização, ele tem. O Raskolnikov é aquele sujeito que pensa que ele pertence a uma categoria moral superior aos outros. Que é assim, que existem pessoas comuns medíocres, a palavra medíocre vem da palavra média, e que ele Raskolnikov, não é medíocre. Ele é um gênio equivalente a Napoleão. Então ele acha que tem que haver um regime de direito especial para ele, porque ele tem direito a fazer coisas que os outros não podem. Então o Raskolnikov é aquele sujeito que, em princípio, acha-se num nível superior, comete 2 crimes e não um só, sendo que o segundo crime foi também sem intenção, porque ele, no fundo, fez por impulso. Aparece a irmã da Helena, manda a injurária, né? E aí, então, ele, quando comete 2 crimes e não um, o Raskolnikov conclui que ele é uma pessoa abaixo do nível moral dos outros. Não assim. Mas ele tem o que o Meursault não tem. O quê? Que consciência do quê? Não, consciência moral. A diferença dos dois é que o Raskolnikov tem a consciência moral deturpada. Ele tem um desvio de consciência moral. Ele tem consciência moral. Só que a consciência moral do Raskolnikov é uma consciência moral deturpada e deformada pelo fato de que ele se tem numa conta indevida, como sendo o Napoleão Bonaparte em pessoa, um gênio na humanidade, que, portanto, não admite que a ele apliquem certas restriçõezinhas como não matará. Só que o Napoleão Bonaparte matou milhares de pessoas, direta ou indiretamente,
Só na campanha da Rússia, só na travessia do Rio, na volta lá, foram 15 mil soldados que morreram tentando atravessar o Rio. Então, o Napoleão Bonaparte é o sujeito a quem se dá esse subsídio, digamos assim, mais ou menos permanente. Mas ele Raskolnikov, acha-se igual e, portanto, ele produz o ato que produz motivado por uma pretensa superioridade moral. O Raskolnikov tem consciência moral. O que a consciência moral tem de defeito é estar pervertida de alguma maneira. Mas o Meursault não. O Meursault não tem consciência moral nenhuma. Ele não sabe o que é bom ou o certo e errado. É a mesma coisa que você disse, dizendo que ele era como uma criança. Logo no início da segunda parte que vai dizendo, ele conhece claramente que ele tem que ficar preso porque ele matou. Mas ele não acha que isso é uma punição. Ele reconhece apenas que o caso dele é perdido, porque a regra diz que quem mata alguém vai preso. Mas ele não tem nenhum momento da história em que ele esteja sob estresse moral, quer dizer, ele não tem não passa por um processo de culpa. Ele, no fundo, tem, em relação a esse assunto, uma tentativa de encontrar sentimentos sobre o assunto, mas ele não tem sentimentos morais, propriamente dito. Ele matou porque não é ele que matou. O que ele explica sobre aquela situação, ele matou como se tivesse um sonho. Mas ele matou. Vamos conceder que fosse assim. Dizer aqui não é ele que matou, não é ele. Mas vamos imaginar que fosse assim. Mesmo que fosse assim, uma pessoa que mata a outra não tem, depois, um arrependimento de que fez alguma coisa errada, não é uma coisa natural, que você sinta uma dor moral de ter feito isso. Ele não tem. Mas podia até ser assim, até ter dado os 4 tiros, tá, com raiva. Mas ele não tinha raiva, ele não matou com raiva. Mas depois que acontece isso, durante 11 meses, você podia pensar só nesse assunto, não era natural que ele se sentisse culpado de ter feito uma coisa errada. Eles o quê? Eu tenho Pilatos, que não sabe o que é bom e o que é ruim. Está lavando a mão. Muito bem, mas vamos, acho que é uma boa ideia. Tá? Ele não assume nada. Não assume nada. Ele moralmente é neutro. Ele é diferente. Indiferente. É indiferente moralmente falando. Ele é omisso moralmente. Moralmente, ele não tem nenhum sentimento moral. É omisso. O que você falou no começo, falando de cultura, falta de cultura. Ele sabia escrever, tinha contador. Mais de tudo, o mundo dele, que Não, porque ele tem um problema central, pessoal, que é o seguinte, é assim, entendeu? Se o seu cachorro em casa fizer xixi onde não deve, você olha de um jeito para ele sabe que fez uma coisa errada. Entendeu? Aquela cara de cachorro assim, desmoralizado, não fica? Qualquer cachorro sabe que fez uma coisa errada, entendeu? Se o seu cachorro fugir, der uma volta para quadra, você pega de volta, você briga com ele vai ficar 2 horas num canto, assim, aterrorizado, assim, sentindo que um cachorro é capaz de ter uma certa ideia. Veja, o cachorro tem só é importante ponto, uma certa ideia de que tem uma coisa errada e uma coisa que não está errada. O Meursault, não. Não, mas não pode esquecer que ele é contador. Nessa época, contador, que na época era guarda-livro, era uma pessoa de certo destaque na sociedade urbana. O pessoal está esquecendo dessa bagagem dele. Não, mas ele era contador. Ele é tipificado como sendo um funcionário sem grande importância. Alguém que cuida de assuntos assim, de burocráticos. No seio da sociedade urbana da época, ele tem uma certa bagagem. De dizer que ele pensa como criança, não. Não, tá, peraí, João. Nessa sociedade, estava mais ou menos se fixando como uma sociedade industrial, a pessoa do contador era como uma pessoa importante. Não, mas João, pera um minutinho. É um moderno empregado. Não, peraí, pessoal, pera um pouquinho. Se fosse contador ou não seja, vem cá, uma pessoa que vai lá e mata outro. Ele é contador. Seja, eu não lembro bem,
Pessoal, só um minutinho aqui, fazer esse ponto aí importante. É assim, há de fato alguma diferença no que diz respeito a esse assunto. Tá? Existe alguma, mas vamos imaginar que fosse, tanto faz. Quer dizer, seja uma pessoa muito rica, uma pessoa de classe média, seja um pequeno funcionário, um funcionário liberal, haveria alguma diferença na prática com relação ao fato que você matou alguém e o resultado dessa morte, desse ato, seria modificado pela sua profissão? Eu não tenho nada a ver com inteligência nem com isso. Não, porque é apenas a consciência. O que é consciência moral? A consciência moral é alguma coisa que todo mundo tem naturalmente e que você nasce com isso, que é uma tendência que todas as pessoas têm de bifurcarem a sua vontade. Isso é consciência moral. É aquela dúvida. Todo mundo que tem consciência moral sabe que tem, porque já passou muitas vezes pela experiência de estar em dúvida sobre se faz uma coisa ou se não faz, se diz ou não diz. O fato de que você duvida do que fazer, quer dizer, o fato de que você não sabe o que fazer, e essa é a melhor descrição, é a prova de que você tem consciência moral, porque o homem aqui no homem no sentido, né, espécie, né, o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. Ele não sabe. Uma coisa que o psicopata não, o psicopata, ele há a moral, ele não tem culpa, certo? Ele não tem culpa, ele está colocando, mas ele não se põe em risco. Ele está certíssimo, tem gente que não põe em risco. No caso dele, ele se expunha o tempo todo, ele não tinha nem perigo, então ele percebeu. Não tinha malícia. Muito bem. Então, se a gente fosse pensar no serviço psicológico, é muito mais muito surpreendido de uma psicopatia. O Raskolnikov parece muito mais psicopata, sujeito que se define como Deus. Então, agora como eu sou Raskolnikov, então eu vou agora na rua ali matar todo corintiano que eu encontrar. Porque eu posso fazer isso, porque afinal de contas eu sou o José Negro, porque eu tenho e pertenço a uma categoria à parte. O psicopata é o Raskolnikov, é o sujeito que tem uma distorção, uma espécie de perversão no sentido de quem de fato é. O Meursault não chega nem a ser visto, porque ele não tem nenhuma ideia do que é certo e errado. Ele diz para o capelão, quase na última linha do livro, eu nem sei o que é pecado. Ele não tem ideia do que é certo e o que é errado, ele está completamente ausente, ele não tem a tal da bifurcação moral que tem os outros, que dizem assim, será que eu mato ou não mato? Ele simplesmente, aquele negócio dele matou, como se fosse uma decorrência natural de um caminho, pois dá o próximo passo em relação ao passo que ele tinha dado antes. Exemplo de decência. Com relação à profissão dele, no início da palestra, você falou da cultura, né? Então, que a pessoa entra faz o vestibular até tirar o diploma, e no meio aqueles 5 anos muito chato, né? Então, ele, dentro da coisa da cultura, se ele achasse que ele tinha que ser médico, né? Ele ia estudar no vestibular, ia passar os 5 anos lá, ia ser um médico, ia continuar tendo a moral. Não ia deixar em nada. Não tem nenhuma importância a profissão, mas é verdade. É isso mesmo, nenhuma importância. Tem um detalhe que não diz na época do seu que ele acha que o promotor foi muito melhor que o advogado dele. E dentro da história ele aplauda certo promotor. Ele não teve que... Ele na verdade não está, ele está completamente fora do mundo. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como se não fosse com ele. Como se não fosse com ele. Vocês alguma vez na vida de vocês sentiram-se um pouco como o Meursault? Essa é a questão central. Vocês compreendem que a questão fundamental, em última análise, é que o Meursault não é uma entidade abstrata
Não é alguém que apenas é teoricamente capaz de ser assim, mas a possibilidade de ser como o Merceau, nunca do mesmo jeito, porque nunca é igual, né? Mas analogicamente como o Merceau, essa é uma possibilidade real, completa de qualquer pessoa, que é aquela situação em que você se encontra quando de alguma maneira você está omisso moralmente com relação a alguma coisa que está acontecendo em torno de você. Essa inexistência, a inexistência da percepção do certo e errado, é o que é uma espécie de anestesia, pode chamar assim, é alguma coisa que pode acontecer com todas as pessoas. Todos nós aqui. Você disse diferente da gente que já tem uma percepção já anterior, um senso moral. E ele, como você disse, não, ele não tem. A diferença é que o Merceau é uma... Não, é que o Merceau é um exemplo absolutamente extremo, porque ele é uma entidade literária, né? O Merceau não é... Entendeu? As entidades literárias nunca são exatamente como é a vida real. É mais ou menos o Matisse, né? O problema da arte é assim, o Matisse uma vez estava numa exposição do Matisse e tinha um quadro que era uma mulher verde. Aí chegou uma pessoa e falou, olha, mas você Matisse, né? Essa mulher é verde. Ele falou, mas isso não é uma mulher, isso é um quadro. Compreenderam? Porque não tem solução a esse problema. Você não consegue. Quer dizer, a obra literária, de alguma maneira, ela faz alguma distorção caricatural. Uma obra, se você pensar que é uma obra desse tamanho, você começa a ler de folha, também te dá a chance de você pensar o que você quiser num detalhe ou em detalhe. A obra é complexa, olha, eu estou fazendo uma tentativa enorme de tentar criar um método para distinguir obras de arte. Então, eu já sei qual é o modelo que eu estou trabalhando, que é comparar duas variáveis. Uma, a profundidade do conteúdo e a outra, a complexidade da forma. Então, uma obra que tem uma enorme complexidade de forma e uma densidade de conteúdo muito grande é aquilo que nós chamaríamos assim de grande obra de arte. Por exemplo, né, as obras do Dostoiévski e tal. Então, os grandes livros, como esses grandes escritores, que são, obviamente, os que são escolhidos aqui para esse programa, tendem a ter obras muito profícuas em compreensões, possibilidades de interpretação. No entanto, tem aí alguma coisa que é a coisa fundamental, que é o coração da obra, que é o que, no fundo, nos fará utilizar esta obra para aumentar a nossa cultura. O caso aqui é de alguém que não tem consciência moral, ou seja, alguém que perdeu a capacidade de distinguir o certo do errado. Me diz uma coisa, ele é tido aqui como um doente, isso aqui. Eu imagino assim, talvez a vida não tenha existido nada disso. Chegou uma hora, ele deu uma cacetada e o cara começou a despertar. Então, talvez não fosse um caso doente, crônico. É como muita gente, muitos de nós, que uma hora a gente começa a acordar porque a vida chacoalha, né? Ele, na verdade, não... Eu acho que tem um pouco de Merceau em cada um de nós, entendeu? E, então, embora nós não sejamos tão doentes quanto ele é, porque nós não somos figuras literárias, somos figuras reais e, portanto, temos uma complexidade dentro de nós. Dentro de nós tem um Merceau potencial que é o tempo todo. A principal razão pela qual esse livro faz bem para você é que todas as vezes que você descobre que você, de alguma maneira, está sendo omisso moralmente com relação a alguma situação, você automaticamente, nunca mais você vai esquecer isso na vida. Então, veja, daqui para frente, você vai virar a sua mente automaticamente a figura do Merceau. E o fato de que você pode explicar com a sua palavra aquilo que você está vivendo, que é, no fundo, aquilo que a gente chama de logoterapia, né? Porque que todos os tipos de análise funcionam, até um certo ponto. Qualquer método psicológico funciona, porque o sujeito que senta na frente de um analista e consegue contar o problema, o fato de que ao contar o problema, quando você conta o problema, você de alguma maneira, você organiza o sofrimento. Compreenderam? Você organiza o sofrimento. É claro que não é para ficar $20 mil no psiquiatra. Não vai adiantar na analista. Esse é
Não, isso não cai em Aristóteles. Tá? Não vai em Aristóteles. Então, a ideia o que eu estou dizendo é que o Meursault ajuda a nossa vida, quer dizer, onde é que ele acrescenta a cultura? Se você só soubesse que foi o Albert Camus que escreveu, se tivessem só os conhecimentos periféricos, vocês seriam, digamos, mais ilustrados, seriam beletristas. Mas se você é capaz de compreender na sua vida real o que representa esta atitude do Meursault, e compreender quando você tiver se apanhar na próxima vez numa atitude parecida, você vai compreender melhor a sua própria atitude. Com isso, significa que a gente não precisa se neurotizar com aquele problema e é capaz de alguma maneira, elaborar aquele problema dentro da compreensão de que uma das possibilidades humanas é ser Meursault. De vez em quando, a gente é Meursault mesmo. Ao que está falando, tudo bem, o foco central é esse, mas tem um que é paralelo aí também. Quando ele chega no fim da terceira parte, é quando ele vai de encontro com a morte. Então, assim, engraçado, eu achei que para mim foi muito forte essa coisa de esperar a morte chegar. E assim, ela pode acontecer hoje, pode acontecer daqui 20 anos. Então, esse pedaço também foi uma coisa assim, bastante... Mas o que ele está resolvendo quando ele toma consciência de que vai morrer? Ele está resolvendo o problema dos sentimentos, mas não o problema da consciência moral. Porque, na verdade, ele só é uma pessoa de quantidade. O fato de ele ser sensorial, ele é um sujeito sensorial, ele só consegue entender e ver valor naquilo que implica em sensações. Então, ele é um buraco absoluto de qualidade. Ele tem uma vida sem qualidade nenhuma. Ele não tem um conceito sobre ele próprio. A mãe dele não representa nada, a não ser uma pessoa que deu a luz a ele. A Marie não significa nada, a não ser uma relação sexual. A vida para ele é apenas uma expectativa de novas sensações. Mas ele percebe a quantidade de anos que faltava que... Então, ele, mais ou menos que ele se desespera é porque não dá mais para tomar chope. Entendeu? Esse é o problema. Isso é uma coisa muito grave, tá? Né? Mas veja que é muito mais um problema de inviabilidade da sua vida sensorial, que ele vai sentindo na medida em que vai chegando perto da morte, do que propriamente uma autoconsciência da monstruosidade moral que ele vivencia. E qual a influência do sol? O sol é sensação pura, é luz, calor. Então, ele é um sujeito que vive o mundo da dialética dos sentimentos, das sensações. Ele é um sujeito que é manipulado pelas sensações. Mar, sol, ele é isso. Ele não tem uma existência moral de imaginar que ele deve fazer isso, não deve fazer aquilo, que ele pode eventualmente trocar isso por aquilo outro. Ele não tem essa ideia. Ele é um ser submetido às influências sensoriais do meio. Vocês conhecem algum povo que parece ser assim com isso? Vocês compreendem o quanto o brasileiro parece com o Meursault, de certo modo? Uma parte grande do Brasil, da cultura brasileira é isso. Só você ficar no Nacional de São Paulo, você vai conhecer muito dele. Nada, tem em todos os lugares. O brasileiro é um sujeito que tem o projeto pessoal da dialética das emoções, dos sentimentos, das sensações, né? Quer dizer, as pessoas veem a proposta de vida como sendo uma proposta de curtir o que der. Essa ideia é uma ideia quantitativa, portanto, não dá para fazer civilizações com isso. Embora possam ter vidas divertidas e tal. Mas por que razão é que eu disse a vocês que o Meursault e o Raskolnikov estão profundamente associados? Porque o Raskolnikov tem duas chances na vida. Ou ele vai para o hospício, alguém prende e manda para o hospício, ou ele vira presidente da República, quando os outros são Meursault. Entendeu? Se o resto não é Meursault, o sujeito fala assim, peraí, meu filho, você é louco. Você tem que ir para o hospício. Lá no hospício não tem um monte de gente que acha que é Napoleão, que é o, sei lá quem, que é Moisés. Tá? O problema é que esse louco, ele fica famoso e potente quando o resto da turma não tem a possibilidade de julgar se ele é ou não é, se ele tem ou não tem alguma validade moral. Quer dizer, o Raskolnikov precisa, para poder reinar,
de uma sociedade em torno dele que não tenha mais consciência moral do que é certo e errado. Então só é possível existir o Raskolnikov com poder, porque o Raskolnikov, no outro caso, vai para o hospício mesmo. Agora, ele passa a ter poder verdadeiro se todo mundo ameaçou em volta. Então, passa a eleição agora que você... Não, mas os políticos podem ter a ideia que tiverem. Mas os políticos esbarram no quê? No senso comum, na ideia do que é certo e que é errado. Então, aí quando a gente ouve uma lista para quem falar... Então, mas quem, por exemplo? Os políticos. Não, é que os políticos... Não, mas peraí, mas há gradações nisso. Porque um político que promete, se eu for presidente, eu vou fazer tal coisa. Mas isso é muito diferente de uma pessoa que é louca e diz assim, olha, eu sou o sujeito que tem que ser eleito, porque eu vou criar uma sociedade do homem novo. Então, se vocês me elegerem, eu vou criar uma sociedade onde não há mais fome, não há mais morte, não há mais inveja, não há mais intriga. Uma sociedade de pessoas que serão profundamente diferentes. Uma pessoa que tem essa ideia é um louco. É um louco por quê? Porque ele está se colocando no lugar de Deus. Mas pessoal, peraí, presta atenção, olha aqui, ó, é importante não perder esse ponto. Se eu prometo para o mundo, como promete qualquer político, qualquer sujeito que tenha uma ideologia socialista, comunista, sociedades iguais. Então eu prometo que eu vou criar uma nova sociedade humana, eu vou construir um homem novo. Toda vez que você ouvir isso de alguém, você desconfie profundamente, porque trata-se de um maluco que está ali. Quer dizer, você não consegue nem parar de fumar, vai construir um homem novo de que jeito? Nem parar de beber, né? Você não... Nem beber? Em que nome do que é que você acha que tem o poder de criar uma nova criatura humana, se Deus quer Deus, se esse sujeito quer? Então, esse sujeito que propõe uma coisa dessa, ele pode receber dois tipos de resposta. Bom, se o mundo em volta dele é um mundo que tem um mínimo de ideia das coisas, vai dizer, pô, peraí, então o senhor é o maluco, então tá, então vamos botar para o senhor ficar no hospício lá, chefe lá na torcida do hospício. Mas se as pessoas em volta são um mensudo, que não sabe distinguir o que está certo e o que está errado, o sujeito vira presidente da República. Uma pessoa da empresa na metalúrgica, Vocês entenderam o drama que é isso? O que o estrangeiro ajuda a entender é que o Merceau é o tipo humano dominante no mundo em que nós estamos, embora não tenha sido essa provavelmente a intenção do Albert Camus, porque no fundo o que o Albert Camus queria fazer era apenas falar do absurdo. Porque o Albert Camus é o sujeito que acha que a vida é absurda. O que ele diz com isso? Quer dizer o seguinte, que nada na vida faz sentido. Ele acha isso. O Jean-Paul Sartre também acha isso. E o livro do Jean-Paul Sartre que ele conta isso chama-se A Náusea, que é um romance chamado A Náusea. O Jean-Paul Sartre e o Albert Camus param aí as suas semelhanças, porque daí para frente eles são muito diferentes. O Camus, depois, se você puder ler o Mito de Sísifo, ele diz assim, olha, frente à absurdidade da vida, há três maneiras de agir. A primeira, acho que são 4, vamos ver se eu consigo lembrar de todas. A primeira é assim, você escolhe ter uma vida tão absurda quanto o absurdo da vida. Quem é tipicamente essa pessoa, de acordo com o Camus, é o Dom Juan, aquela personagem que o Molière popularizou no mundo, né, mas embora seja uma personagem da literatura espanhola, mas que o Molière acabou na versão do Molière que correu o mundo. O que é o Dom Juan? É um sujeito que é tão absurdo quanto a vida. É um sujeito cuja existência é voltada apenas para ter mais uma mulher por noite diferente. É isso só que faz sentido na vida dele. É uma vida absurda, muito de acordo com o absurdo da vida. A primeira solução para o absurdo da vida é esse. De acordo com o caminho. Né? O segundo jeito de você lidar com a vida é o suicídio. Tanto é que o mito de Sísifo começa dizendo que o suicídio é o único problema filosófico verdadeiro. Então, já que é uma absurdidade total, você também se mata e pronto, acabou. E essa é a segunda maneira de lidar com a vida. A terceira maneira de lidar com a vida é, embora não esteja no mito de Sísifo, mas está depois no Homem Revoltado, é você tentar
produzir um mundo novo no lugar do que esse que tem aqui. Então você faz como faz o Ivan Karamazov, que diz assim, não, eu não é que não gosto de Deus, eu até sei que existe, mas eu não gosto da obra de Deus. Então eu vou pegar essa obra de Deus, jogar fora e colocar uma outra obra humana no lugar. Aí quem é que você inventa? Você inventa o Robespierre e o Saint-Just. Né? Quem é que é o Robespierre e o Saint-Just? Aqueles monstros da Revolução Francesa. É o sujeito que acha que tem mais capacidade de fazer justiça do que Deus. Então essa é, e quando, o que é que o Camus faz? Escreve o livro Homens Revoltados justamente para contar isso, que há uma turma que resolve um problema assim. E o Sartre logo vestiu a carapuça, não é citado no livro, mas ele logo percebe que aquelas coisas que o Sartre queria fazer, que é ficar na porta da fábrica, mobilizando o proletariado, isso na verdade é apenas uma maneira de tentar resolver o problema no lugar de Deus, diz o Camus. Essa é a razão da briga. E a quarta maneira, que o Camus achava que era a única certa, é você conviver com a absurdidade da vida, fazer o menor possível, que é o que ele acha que o Meursault está fazendo. Compreenderam? Que é, entendeu? Que ele gostaria que fosse o caso do Meursault. Quer dizer, o Meursault não está entrando no jogo, está mantendo-se distante. Mas, na verdade, o resultado que ele consegue aqui no romance, né, é um resultado muito diferente disso. E, na verdade, o resultado é que qualquer opção dessas quatro vai gerar alguma monstruosidade e decorrência. E o suicídio é inútil e é um desrespeito imenso a Deus. Tá? A única coisa que Deus não te perdoa é fazer de conta que ele não existe, é desconhecê-lo. É aquilo que se diz hoje, muito indevidamente em português, como é que é? Ignorar. Né? Porque em português nunca teve esse sentido a palavra. Ignorar é não saber alguma coisa. Né? Ignorar no sentido de desprezar é um americanismo, né? Anglicismo. Né? Então, o maior de todos os pecados é o desprezo da existência de Deus, que é o que faz o suicida. A fórmula de passar a vida como Dom Juan é uma forma enlouquecida, você vai gerar uns malucos. A fórmula de tentar construir uma sociedade justa por critérios humanos gera 100 milhões de mortes no século XX. E a fórmula de ficar fazendo de conta que, recusando a absurdidade, tentando sobreviver, gera a matéria-prima social para permitir que os malucos, que são os autores da terceira fórmula, possam existir. Então, eu só consigo ter o Raskolnikov mandando no mundo. O Raskolnikov não seria. Ele só sai do hospício se eu encher o mundo de Meursault, que são aqueles sujeitos que perderam completamente a noção do certo e do errado. Portanto, se você quer entender o mundo contemporâneo, é entender com um pouco de Raskolnikov, um pouco de Meursault, que um não existe sem o outro. Quer dizer, um sem o outro não consegue produzir nenhum processo que tenha significado qualquer. Seriam apenas atitudes patológicas, teóricas. Entanto, eles nos incomodam e eles nos amolam imensamente, porque eles são pessoas que, de fato, existem como tal e estão soltas aí. E não está dando muita esperança, você está deixando a expectativa aqui, né? Não, é que o problema não é questão de esperança, porque olha, é assim, pessoal, assim, eu acho que a gente tem que o problema central do Brasil eu sempre digo isso, que é a falta de cultura. Mas não é falta de cultura no sentido, não é de diploma, porque com esse negócio de faculdade agora, aos montes, todo mundo tem diploma universitário, é uma coisa mais... E só tem sentido vestibular quando é para dar o curso de graça, porque no fundo o vestibular é apenas a disputa pela gratuidade, né? Pela gratuidade, porque no fundo... Se fosse paga a Universidade Federal, não tinha vestibular em lugar nenhum. Não tem sentido vestibular. Não é isso? Então, a diplomação tornou-se generalizada. Mas, como dizia lá o Barão do Itararé, né, diploma não diminui a orelha de ninguém. Né? Vocês conhecem o Barão do Itararé, que é um dos mais engraçados que teve no Brasil? Aquele Aparício Tonelli, que era um sujeito engraçadíssimo, mas engraçadíssimo.
Ele escreveu uma vez no jornal lá um desaforo, lá uma piada contra uma pessoa lá assim, influente, e aí o sujeito mandou um grupo lá bater nele. Daí eles foram lá no jornal, deram uma surra nele, tá? Aí ele, quando conseguiu voltar para trabalhar, botou uma plaquinha aqui na porta. Entra sem bater. Esse era o Aparício. O Aparício Tonelli tem situações incríveis. Ele era médico. Aí o professor perguntou assim na escola de medicina: ô, seu Aparício, quantos rios nós temos? Eu falei: 4, professor. Daí o professor disse: não, Aparício, espera um momentinho. Por favor, busca lá um monte de feno, por favor. Aí eu falei: não, para mim um cafezinho. Mas como? O senhor acabou de dizer que são 4? Sim, o senhor tem 2, tenho 2, somos 4. O senhor perguntou quantos rios nós tínhamos. Poucos sujeitos são tão engraçados quanto esse Aparício. Ele dizia que o diploma não reduz a orelha de ninguém, sobretudo nos tempos de hoje. Então, se o Brasil tivesse dentro das, digamos assim, não precisa ser todo mundo, porque o grande passo esperançoso, já que é para falar um pouco de esperança, é que se nós estivéssemos falando de uma coisa que envolva apenas quantidades, então eu tinha que ficar fazendo conta assim: o Brasil tem 180 milhões, então tem que ter pelo menos 18 milhões. E aí eu descubro que tudo é impossível. Né? Mas o problema não é esse. A questão que nós estamos tratando aqui é uma questão qualitativa. E como tal, ela dispensa a ideia porque a qualidade é naturalmente propagadora, ela é contaminante do resto. É como aquele negócio do óleo de soja agora. Não, porque você toma café sozinho, desculpa interromper. Não, porque a qualidade você vai tomar café sozinho. É que não é preciso aceitar sempre. Basta que haja uma possibilidade no Brasil de você ter focos de recuperação, restauração da qualidade, que esses focos naturalmente têm um poder de contaminação do resto. E a contaminação irá depender de muitas coisas, e será desigual e assimétrica, mas acontecerá de alguma maneira. Quer dizer, a ideia central de que para fazer alguma coisa para o Brasil, ter alguma esperança, é preciso contar, por exemplo, essa história do Raskolnikov e do Merceau, que as pessoas tivessem na mente, se tivessem essa ideia na mente, elas não votariam nas pessoas em que votam. O problema não é o Clodovil, entendeu? O Clodovil é apenas um cacareco moderno. Tá? O Clodovil é apenas um sujeito engraçado. Até é um sujeito de grande mérito, porque ele foi lá nesses dias dizer que negócio de casamento gay era viadagem e ele não concordava. Que é uma coisa genial, o sujeito dizer como... Ele falou de decoro, todo mundo falando junto, ele falou: como é que pode falar de decoro aqui, que todo mundo fala a mesma vez? Entendeu? Você está partindo do pressuposto que todos esses pessoas, lendo uma obra dessa, vão ter um filho. Não. Se seu jeito, tanto aqui, dando na sua casa, dando para ser pegada, dando para as pessoas, passando alguma coisa, a gente vai mudando. É preciso ter núcleos, focos de concentração dessas coisas assim. Porque não pode fazer esse trabalho com um número grande de pessoas, não daria certo. Olha aqui, nós estamos aqui num número muito bom de pessoas, mas não daria para fazer com 200 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Não dá para fazer. Então você tem limitações de tamanho de grupos. Agora, veja, é uma somatória de ações concretas, reais, que têm viabilidade individualmente. É um determinado livro que você edita, é o Olavo de Carvalho fazendo o site do Olavo de Carvalho, não sei. É assim, você tem um conjunto de coisas que todas juntas produzem alguma articulação que é capaz de produzir alguma mudança. Porque o problema central é que ninguém percebeu o problema. Como é que eu resolvi isso? Não é escolhendo o outro para... Se fosse o Zé Serra, ia ser a mesma coisa. Quando você diz que a parte subversiva entrar como ministra Então, o padrão do estudante brasileiro que ela vai desejar votar é a do comunista masturbatório.
Entendeu? O estudante brasileiro, que é o padrão mental que ela consegue produzir, ele é um comunista masturbatório. Então, toda a programática lá do médico vai ser voltada para produzir um monstrinho, assim, que é um comunista especialista em sexo. Qualquer coisa. Você compreendeu que a razão pela qual é possível conceber isso, e é possível mesmo que ela seja ministra, né? E a razão pela qual colocaram lá de ministro o Gilberto Gil, e porque colocaram os outros todos, é porque ninguém tem nenhuma ideia da diferença entre o certo e o errado. Porque o processo de indistinção, veja bem pessoal, olha aqui, é um pouco mais complicado para explicar agora do que isso, mas o processo pelo qual você destrói a distinção entre o certo e o errado, começa sempre por um processo que o antecede, que é a destruição entre o real e o imaginário. Para você poder destruir o senso moral que as pessoas têm, a primeira coisa que tem que fazer é deixar as pessoas em dúvida sobre se aquilo que você imagina é realmente imaginado ou se aquilo que você imagina pode ser aplicado na prática. Se você quiser entender bem isso, é só você ver esse filme Quem Somos Nós, que é o exemplo disso. Não, é o exemplo negativo. É a tentativa de fazer isso. Pois é, tá vendo? Nós vamos ter um dia aqui de fazer uma sessão extra. Então, pessoal, olha aqui. Então, eu queria propor o seguinte, para que a gente não tivesse... Acho que isso é importante. A gente podia um dia combinar aqui com a Edson e fazer uma sessão privada do filme, que tem que ver o filme. E aí depois a gente bate um papo. A gente podia fazer isso assim numa sexta-feira à noite. Aí essa é uma atividade que a Realizações pode programar, tá? A gente faz uma coisa extra só para conversar sobre esse negócio, porque o que o filme faz fundamentalmente é construir essa ideia de que há uma indiferença entre a imaginação e a realidade. Você só consegue destruir o sentido de certo e errado depois que a pessoa não tem mais certeza sobre aquilo que é verdade e que é imaginado. Mas ali eu saí de lá pensando com tanta coisa que eu fazendo errado, tanta bobagem, programação mental. Pois é. Eu peguei por esse lado. Peguei por lado. Pois é, mas é por isso que era importante que vocês não perdessem essa conversa, que a gente pode fazer isso com toda a calma, fazendo depois análise de todos os pedaços do filme. Tá? Então, combinamos assim, você conseguiria imaginar programar isso, daí a gente faz aí uma sessão numa sexta-feira à noite, numa dessas vindas aqui, tá? Para poder ficar prático, né? Tá? Eu fiz várias vezes isso a título de contribuição para a saúde pública. Esse eu não sei qual é. Sei que o Quem Somos Nós já tem uma segunda versão agora. Então, certo que deu. Como é o nome? Não, também não conheço. Tá. São 3 minutos que o pessoal está montando. Ponto-mutação. Ah, não, ponto-mutação eu li o livro do Fritjof Capra. Não, mas aí, então é assim, agora, vocês, por favor, tá? Aí o Fritjof Capra, mas eu não sei se vocês sabiam, mas ele já renegou o livro. Porque o Fritjof Capra chegou esses dias e falou assim, olha, eu preciso me desculpar muito, mas os primeiros livros que eu escrevi, que é o tal da física, que eu li, o ponto de mutação, que eu li, e um outro lá cujo nome eu não lembro, não vale, tá? Eu tinha bebido demais, Vocês estão entendendo uma coisa importante? O que está no ponto de mutação, o tal da física não tanto. A física é mais uma espécie de analogia forçada. Porque hoje em dia tem essa mania de achar que as coisas todas são correspondentes. Então, você pega o Dalai Lama e põe para falar com um físico nuclear, sei lá, e os dois no final concluem que a física nuclear é igual ao budismo e que o outro conclui que o budismo é igual. E ele só conclui isso porque o Dalai Lama não tem a menor ideia que seja física e o físico não tem a menor ideia que seja budismo. A única razão pela qual eles acham que é a mesma coisa. Entendeu? É a única razão pela qual eles acham que é possível fazer essa ligação.
Então, esse conjunto de coisas, quem somos nós, o ponto de mutação, são todos instrumentos daquilo que se chama de nova era, que é uma mistificação do conhecimento humano que serve a um propósito de modificação do mundo, no sentido que nós estamos criticando aqui. Você quer falar coisa ruim, não sabe propósitos novos, interessantes? Não, é por isso que é perigoso, porque se fosse uma coisa... Mas espera aí, você tem que entender o filme. Então, para começar, não sei se você sabia, mas aquela senhora de roupa vermelha, que é ela é, na verdade, não é ela que fala no filme. Quem fala no filme, na verdade, é o Ramta. E o Ramta é um espírito com 40 mil anos de idade. Foi. Aquela loira, que é uma dona de casa, que mora lá não sei onde, em Tucson, ela não é ela que está ali. Eu não lembro. Não, aquela que é a principal teórica, que o nome eu nem lembro mais, mas ela não é ela é o Ramta. O Ramta é um espírito com 40 mil anos de idade, e ela montou uma seita com base nos ensinamentos desse espírito, e esse espírito, essa loira, e esse espírito que é o Ramta, que é o autor intelectual do filme. Então, só por aí você devia ter um pouco de desconfiança do negócio. Mas vocês compreenderam que esse é um assunto que é justamente desmontar essas coisas, que é o objetivo de um programa como esse aqui? Então, mas a gente tem que fazer certo, tá? Não dá para a gente ficar aqui conversando. A gente tem que fazer assim, temos que pegar esse negócio e quebrar em pedacinhos e analisar isso com cuidado. Tá? Tá certo? Virgínia, são 8 horas. Se vocês querem continuar, eu posso. Mas eu quero perguntar o seguinte, não está acontecendo a psicopatia, o DNA, DTP, a pessoal, é só para terminar então. Isso. Tá, vai pular, não essa próxima, a outra é o livro do Guénon. Então, a psicopatia moderna é aquela que o que está dizendo é isso mesmo, é que o livro do Guénon não é bem esse livro que mostra isso, é muito mais o reino da quantidade, que vai te dar uma ideia de quanto as psicologias modernas são, na verdade, cúmplices, mesmo cúmplices inconscientes, mas são cúmplices da perda do sentido do real. Então, os males que a humanidade vive é a perda do sentido do real. Não, o pior é que não é isso, Virgínia. A ideia central é, não há psicopatia nenhuma. Entendeu? Aí começa o problema, quando você define que não há ninguém maluco. Então, o sujeito é estuprador de 35 mulheres, então, não é uma psicopatia, é um modo de ser. Entendeu? É apenas um estilo enfático de namorar. É o sujeito com um estilo enfático de namoro. Compreenderam o problema central? Esse é o problema. É você extinguir do mundo a ideia de que há coisas certas e coisas erradas. Mas, é a falta de autoridade agora. E filhos não podem ganhar um puxão de orelha. Mas para mim o que acontece no mundo hoje é isso. Por quê? Porque você tem que tornar ilegítimo qualquer espécie de autoridade que não seja do Estado. E é isso que acontece. Então ninguém mais pode brigar com o filho. E se o seu filho quiser estar com uns 8 anos, quer passar 2 dias de uma vez, você não deve impedir. Entendeu? Ok, pessoal, então até daqui a 30 dias, se vocês puderem ver. Tá? Muito obrigado.